Meu nome é Lourdes, tenho 66 anos e até pouco tempo atrás achava que já tinha vivido todas as dores que uma mulher podia suportar. Mas tem feridas que chegam tarde, aquelas que não ardem por fora, mas queimam por dentro, silenciosamente, e que só quem já renunciou a si mesma por amor entende o tamanho. Conheci meu marido, Américo, quando ainda era uma moça cheia de sonhos. Eu tinha 27 anos, trabalhava como recepcionista num consultório médico e sonhava com coisas simples. Uma casinha com quintal, café na varanda, filhos correndo pela sala. Américo era 10 anos mais velho, recém-divorciado, culto, gentil e tinha uma forma de falar que fazia a gente se sentir segura. Como se o mundo lá fora pudesse estar em chamas, mas ali, do lado dele, tudo ficaria bem. Nos apaixonamos com rapidez. E quando ele me contou que por conta de um problema de saúde não podia ter filhos, eu disse que tudo bem. Disse que o que importava era estarmos juntos, que poderíamos viver felizes, só com o nosso amor. Mas a verdade é que aquilo me doeu. Eu que sempre sonhei em ser mãe, que guardava nomes de criança em caderninho desde menina, que sonhava com um quartinho decorado e cheiro de talco no ar, engoli meu desejo, como quem engole um remédio amargo sem água. E assim começou a minha vida ao lado dele, cheia de afeto, cheia de promessas, mas também cheia de silêncios meus, silêncios que eu mesma escolhi para manter a harmonia. Porque amar, às vezes, é isso. A gente acredita que o amor vai preencher tudo, até o espaço que a gente deixou de ocupar. Nos primeiros anos de casamento, a vida com o Américo parecia suave. Ele era gentil, atencioso, um homem de fala mansa e gosto refinado. Me levava ao teatro, preparava café da manhã aos domingos, me elogiava mesmo quando eu usava as mesmas roupas de sempre. Era um amor calmo, daqueles que a gente aprende a confiar. E eu, apaixonada, acreditava que isso bastava. Tentei me convencer de que não ter filhos era só uma adaptação, que talvez Deus tivesse outros planos, que cuidar um do outro já seria suficiente. E por um tempo, foi. A casa era organizada, a rotina leve. Eu trabalhava meio período, cuidava do lar, e nas horas vagas bordava toalhinhas que doava para a igreja. Ouvia as vizinhas contando das travessuras dos filhos, e sorria, fingindo que aquilo nunca tinha me doído. Mas dentro de mim havia um espaço, um vazio que não fazia barulho, mas que estava sempre ali. Cada vez que via uma mulher empurrando o carrinho de bebê, cada vez que via uma foto de família com criança sorrindo no centro, uma pontada silenciosa me atravessava. E mesmo assim, eu continuava sorrindo. Porque amar também é isso, né? É aprender a calar, para não ferir o outro. E eu achava que Américo tinha feito o mesmo por mim, abrindo mão de filhos para viver um amor maduro e pleno ao meu lado. Ele me dizia que já tinha vivido tudo com a ex-esposa, que era comigo que ele queria envelhecer em paz. E eu, tola e inteira, aceitei. Nunca questionei, nunca insisti, nunca perguntei mais do que ele estava disposto a dizer. Porque quando a gente ama muito, às vezes, esquece de se amar também. E assim o tempo foi passando. Com o tempo, parei de anotar nomes de bebê. Doei as roupinhas que tinha guardado como lembrança da infância. E aprendi a me alegrar com as conquistas das sobrinhas, dos filhos das amigas, dos vizinhos. Aos olhos do mundo, eu era uma mulher feliz e bem casada. Mas por dentro, às vezes, eu me sentia como uma árvore que dá sombra, mas nunca chegou a florescer. Com o passar dos anos, comecei a perceber que algo na nossa relação havia mudado. Não era uma mudança brusca, daquelas que chegam gritando. Era sutil, quase imperceptível. Américo continuava sendo um bom marido aos olhos dos outros, e, de certa forma, também aos meus. Mas havia um distanciamento no olhar, um cansaço nos gestos, um silêncio que já não parecia mais confortável, e sim, vazio. Ele passou a chegar mais tarde em casa. Dizia que era o trabalho, as reuniões, os almoços com clientes. Eu acreditava, porque ele nunca foi de me dar motivos para desconfiar. Mas no fundo, bem no fundo, algo em mim começou a se inquietar. Não era ciúme, era intuição. A intuição silenciosa de quem já renunciou demais e, de repente,
começa a sentir falta de ser vista. Nossos almoços de domingo ficaram mais silenciosos. As mãos dele deixaram de buscar as minhas. As palavras doces foram sendo substituídas por comentários neutros, educados e frios. E eu, que sempre fui de observar detalhes, percebi. Claro que percebi, mas fingi que não, porque a gente se acostuma tanto a manter a estabilidade, que prefere ignorar rachaduras a encarar a possibilidade de tudo desmoronar. Eu preenchia meus dias com tarefas simples: feira às quartas, igreja aos sábados, reuniões com amigas que também viviam relacionamentos mornos e sem grandes sobressaltos. A vida tinha se tornado uma linha reta, sem grandes quedas, mas também sem altos. E talvez por isso fosse tão difícil admitir que havia algo errado. Até que um dia, numa conversa despretensiosa, uma amiga me perguntou: Lourdes, se você pudesse voltar no tempo, teria feito tudo igual? Demorei para responder. E o mais assustador foi perceber que eu não sabia. Não sabia se teria aberto mão do meu sonho de ser mãe. Não sabia se teria escolhido o mesmo homem. Não sabia se estava vivendo por amor ou por medo de recomeçar. Naquela noite, deitei ao lado de Américo e o observei dormir. Parecia tranquilo, inalcançável. E foi ali naquela cama que dividimos por décadas que senti a maior solidão da minha vida. Porque não há nada mais triste do que deitar ao lado de alguém e perceber que você já não habita mais o coração daquela pessoa. Nos meses seguintes, minha rotina seguiu igual, mas eu não era mais a mesma. Aquela pergunta da minha amiga não saía da minha cabeça. Eu passava pano no chão, mas o pensamento estava longe. Preparava o almoço, mas o coração estava inquieto. Comecei a prestar atenção nos gestos pequenos, nos horários de Américo, nas desculpas que se repetiam, nos silêncios cada vez mais longos. Ele não era agressivo nem distante demais. Continuava educado, cuidadoso até, mas era como se uma parte dele tivesse se retirado. Como se o homem que um dia me olhou com promessa de eternidade agora me olhasse com pressa. E às vezes, nem olhasse. E essa ausência de afeto doía mais do que qualquer briga poderia doer. Porque era uma ausência invisível, que ninguém via, mas que só eu carregava. Aos poucos parei de perguntar onde ele ia. Parei de esperar o café juntos, os jantares na varanda, os domingos de passeio. Me acostumei com o silêncio dele. Me acostumei com a cama fria de um lado, com os sorrisos curtos, com a falta de conversa que antes nos unia. E isso foi me deixando menor. Como se, pouco a pouco, eu estivesse sendo apagada de uma história que ajudei a escrever. Até as amigas pararam de perguntar por ele. Era como se todos soubessem, mas ninguém tivesse coragem de dizer. E eu também não perguntava. Porque tem verdades que a gente não quer saber. Não porque não desconfie, mas porque ouvir em voz alta pode ser mais doloroso do que conviver com a dúvida. E mesmo assim, eu continuava ali, cuidando da casa, preparando a comida que ele mal tocava, lavando as roupas que ele usava sabe-se lá onde, esperando não sei exatamente o quê. Talvez uma explicação, talvez uma despedida, ou talvez só um sinal de que ainda havia amor ali. Mas, no fundo, eu já sabia. Sabia que aquela relação que um dia foi meu abrigo agora era minha prisão. E o que mais me doía não era a traição que eu ainda não tinha certeza que existia. Era a certeza de que eu tinha deixado de existir para ele. E, pior, para mim mesma. Tem uma coisa que pouca gente entende, mas toda mulher sente. A traição, antes de ser descoberta, é sentida no corpo. Não precisa de mensagem no celular, de perfume estranho na camisa, nem de foto comprometedora. Basta um olhar que não se sustenta, um toque que não acontece mais, uma ausência que se instala devagar, e pronto. O corpo entende, a alma percebe, o coração ainda tenta negar, mas já sabe. E foi isso que começou a acontecer comigo. Américo, antes tão atento, já nem se incomodava em inventar desculpas elaboradas. Dizia apenas que ia sair, e saía. Às vezes voltava tarde, outras nem dizia a que horas chegaria. Os finais de semana que antes eram nossos, passaram a ser dele. Coisa do trabalho, um amigo que precisa conversar. Vou até a livraria. Desculpas vazias, ditas com pressa,
como quem não espera ser questionado. E eu não questionava, porque não tinha mais força, nem coragem de encarar aquilo que já estava escancarado. Comecei a adoecer, não de febre, nem de doença diagnosticada. Era o tipo de adoecimento que não aparece em exame, um cansaço que não passava, uma tristeza que tomava conta até dos momentos simples. Eu acordava com o peito apertado, passava o dia engolindo a vontade de chorar e, à noite, deitava ao lado dele com um nó na garganta, fingindo dormir antes que ele percebesse. O pior de tudo era o medo de estar certa, porque confirmar aquilo que meu corpo já gritava seria como dar nome ao abandono. Seria admitir que todos os anos de renúncia, todas as promessas, todo o amor calado tinham sido trocados. E o mais cruel era imaginar que ele tinha feito exatamente aquilo que eu abri mão de fazer por ele. Construir uma nova vida, com uma nova família, talvez com um filho. Essa ideia, no início apenas um sussurro, começou a me assombrar. Porque se fosse verdade, se ele tivesse um filho fora, então tudo aquilo que eu sacrifiquei deixaria de ser escolha e se tornaria engano. E eu, Lourdes, a mulher que entregou tudo por amor, seria só mais uma que foi deixada para trás sem aviso, sem justiça, sem reparo. Tudo mudou de vez numa sexta-feira à noite. A casa estava arrumada, o jantar simples, como sempre. Arroz soltinho, feijão bem temperado e frango assado que ele adorava. Preparei tudo mesmo sem saber se ele viria jantar. Era um costume que eu mantinha por teimosia ou talvez por fé. Uma forma de fingir que ainda havia algo entre nós, além das paredes que nos separavam. Quando ele chegou, jogou as chaves na mesa com descuido, tirou os sapatos e foi direto para o banheiro. Nem me olhou nos olhos. Eu disse, boa noite, num tom baixinho. Ele respondeu com um oi, tão seco, que poderia muito bem ter sido silêncio. Sentou-se à mesa, mexeu no prato com o garfo, comeu 2 colheradas e disse, não tá com gosto de nada. Levantei-me sem dizer palavra e levei o prato para a pia. Fiquei ali, de costas para ele, com as mãos na água e o peito queimando. Era assim agora. Ele me tratava como parte da mobília. Estava ali, sempre, mas sem valor algum. E o que doía não era a grosseria, era a indiferença, porque a indiferença é o aviso mais claro de que o amor já foi embora. Naquela mesma noite, ele saiu sem dizer para onde. Deixou o portão bater com força e nem olhou para trás. Eu fiquei sentada no sofá, com a televisão ligada no volume baixo, encarando o vazio como quem assiste uma vida que já não é mais sua. E foi aí que me dei conta. Ele já não estava tentando fingir, já não se preocupava em parecer presente, já não fazia esforço algum para manter o que tínhamos. E isso foi pior do que qualquer traição explícita, porque me mostrou que, em algum lugar lá fora, ele já havia recomeçado, com outra mulher, com outro olhar, com outra história, e talvez com o filho que eu tanto sonhei e nunca tive. A vida tem um jeito cruel de nos contar certas verdades. Às vezes ela não vem pelo olhar da pessoa que a gente ama, não vem por confissão, nem por confronto, vem pelo sussurro alheio, pelo comentário atravessado, pela frase mal colocada, que escapa da boca de alguém que nem percebe o estrago que causou. E foi assim que a verdade começou a se aproximar de mim, pelos outros. Estava no mercado do bairro, como sempre fazia às quartas. Empurrava o carrinho, olhando os preços com atenção, quando ouvi 2 mulheres conversando no corredor ao lado. Conhecia ambas de vista, vizinhas de outro quarteirão, daquelas que sempre cumprimentavam com um sorriso forçado. Elas falavam sobre uma mulher jovem, bonita, recém-chegada ao bairro vizinho. E então, uma delas disse, quase rindo, e não é que é com o Américo? Aquele mesmo, o senhor distinto, de cabelo grisalho. Dizem que até filho pequeno ele tem com ela. Na hora, minhas pernas enfraqueceram. Fiquei ali, imóvel, com as mãos tremendo no cabo do carrinho. O coração disparou, mas o rosto permaneceu impassível. Elas não me viram. Continuaram falando como se não tivessem derrubado o chão sob meus pés. Não chorei ali, nem naquele dia. Mas, quando cheguei em casa e encostei a porta, deixei o corpo escorregar até o chão. Senti o peso dos anos todos caindo sobre mim. Não pelo fato de ele ter um filho,
mas por tudo que isso representava. Eu abri mão. Eu renunciei ao meu sonho. Eu me silenciei por décadas por respeito à decisão dele. E agora, saber que ele não só teve outro relacionamento, como também construiu a vida que disse não querer com outra mulher, foi como morrer em vida. Naquela noite não fiz jantar, não arrumei a casa, não deixei o abajur aceso. Apenas deitei na cama com a cabeça virada para o outro lado e chorei baixinho, com vergonha até das paredes, porque o que me matava não era a traição. Era a certeza de que eu nunca fui escolhida de verdade. Fui conveniente, fui companhia, fui casa, mas nunca fui lar para ele. Depois daquela tarde no mercado, eu não precisei perguntar nada. Não pedi explicações, não chorei na frente dele, nem me rebaixei para saber o que já estava estampado no rosto de quem mente mal. Américo não precisava confessar. A maneira como ele chegava em casa já dizia tudo. A pressa, a indiferença, o cansaço seletivo, o jeito de quem só estava ali por obrigação e não por vínculo. Naquela semana, ele ficou fora por 2 dias inteiros. Disse que era uma viagem de trabalho. Eu apenas assenti. Quando voltou, tinha o cheiro de outro lugar. Uma leve marca de batom no colarinho da camisa. E no porta-malas do carro, um pacote de fraldas e brinquedos novos, visíveis demais para serem esquecidos por acaso. Ele nem tentou esconder. Só jogou no banco de trás como quem não deve satisfação. Foi nesse momento que eu entendi que ele não se importava mais com as aparências. E quando um homem não faz mais esforço para mentir, é porque já não sente nada por quem ainda está ali. Nos dias que seguiram, passei a me levantar mais cedo, a caminhar sozinha, a cuidar da casa com uma atenção nova. Não por ele, mas por mim. Comecei a guardar minhas coisas, reorganizar minhas gavetas, separar documentos antigos. Cada gesto era pequeno, mas carregava uma decisão, a de me reencontrar, a de não permitir que minha história terminasse com silêncio e submissão. Minhas amigas, aquelas mais próximas, começaram a perceber. Uma delas me olhou nos olhos e disse: "Você está diferente, Lourdes. O que está acontecendo?" Eu respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "Eu tô acordando. Depois de anos dormindo acordada, enfim, voltando para mim." Ela não entendeu na hora, mas eu entendi, porque pela primeira vez, em muito tempo, eu não estava esperando por ninguém, nem por respostas, nem por pedidos de desculpa, nem por redenção. Eu sabia que ele tinha um filho com outra. Já não era mais boato, era certeza. E mesmo que ele nunca me dissesse isso olhando nos olhos, eu já tinha entendido que aquela parte da nossa história tinha acabado. Agora era sobre mim, sobre o que ainda podia florescer, mesmo depois de tanto ter sido podada. Nos dias que se seguiram, comecei a fazer o que nenhuma mulher faz de uma vez só: me levantar por dentro. Não era uma revolta, não era escândalo, muito menos vingança. Era algo mais sereno e mais poderoso. Era recomeço. Lavei todas as roupas dele e dobrei com cuidado. Guardei em malas, não com ódio, mas com alívio. Cada peça dobrada era um símbolo do espaço que eu começava a abrir dentro de mim. Espaço que, por tanto tempo, foi ocupado por quem não me escolheu de verdade. Mudei os móveis de lugar, troquei as cortinas, pintei a parede da cozinha de um tom claro que sempre gostei, mas nunca ousei escolher, porque ele dizia que sujava fácil. Voltei a ouvir as músicas da minha juventude. Comecei a anotar receitas em um caderno novo, comprado por impulso numa ida solitária à papelaria. Passei a caminhar todos os dias bem cedo, com os fones nos ouvidos e o rosto voltado para o sol. A cada passo, a dor ia se acomodando em outro lugar dentro de mim. Não mais como ferida, mas como cicatriz que não sangra mais. Américo percebeu a mudança. Claro que percebeu. Chegava em casa e já não me encontrava esperando. Já não havia jantar quente. Nem silêncio serviu. Eu estava ocupada demais tentando me reaprender. Tentando descobrir quem era a Lourdes antes de ser a esposa que renunciou. Antes de ser a mulher que aceitou demais, calou demais, cedeu demais. E um dia, do nada, ele me chamou na sala. Sentou no sofá, entrelaçou os dedos e disse, num tom seco: "A gente precisa conversar." Eu sentei em frente a ele. Não tremi.
Não chorei, não temi, porque ali eu já não era mais a mulher que ele deixou de lado. Eu era alguém que tinha voltado a existir. Ele confessou. Disse que tinha se envolvido com outra mulher. Disse que o relacionamento começou num momento de crise. Uma crise que ele nunca teve coragem de dividir comigo. E então, com os olhos no chão, admitiu. Ela engravidou. O menino já tem 3 anos. Não houve escândalo. Não houve grito. Apenas um silêncio longo, firme. E uma frase que saiu da minha boca com a leveza de quem já sabia. Eu abri mão de ser mãe por amor a você. E você me trocou exatamente por aquilo que eu mais desejei. Ele abaixou a cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, quem se encolheu não fui eu. Depois daquela conversa, Américo esperava por uma reação que nunca veio. Talvez achasse que eu fosse implorar, gritar, me desesperar como tantas outras fariam. Mas não, eu fiquei em silêncio. Não por fraqueza, mas por cansaço. Um cansaço que não se mede em horas sem dormir, mas em anos vivendo sem ser vista. Ele tentou se explicar, como quem tenta justificar o injustificável. Disse que não foi planejado, que se sentia confuso, que ainda me respeitava. Respeito, essa palavra me cortou como faca. Porque respeito é o que a gente deve a quem fica, a quem abre mão, a quem segura as pontas enquanto o outro se permite errar. E eu percebi ali que ele nunca soube o que era isso. No dia seguinte, ele saiu de casa cedo e voltou tarde, como sempre. Eu já sabia que ele não voltaria por muito tempo. E a verdade é que eu também não queria mais que voltasse. Pela primeira vez, eu admiti isso pra mim mesma sem culpa. Porque não era mais sobre ele, era sobre mim. Arrumei minhas coisas com calma. Deixei os documentos em ordem, os objetos que me eram queridos. E fui procurar um lugar só meu. Um apartamento simples, pequeno, iluminado. O suficiente para recomeçar com dignidade. Levei comigo apenas o necessário. E minha história, inteira, sem tirar nem pôr. Quando comuniquei a ele que estava indo embora, ele ficou parado por alguns segundos. Tentou dizer alguma coisa, mas não disse. E isso foi o suficiente para mim. Porque entendi que, assim como eu, me calei por anos. Agora era ele quem não sabia o que dizer. A diferença é que meu silêncio foi por amor. O dele foi por covardia. E assim, pela primeira vez em décadas, eu fui embora. Não expulsa, não trocada, não desamparada. Eu fui por mim, pra mim. E naquele dia, enquanto fechava a porta atrás de mim, não chorei. Senti medo, claro, mas também senti alívio. Porque mais vale o silêncio de uma nova vida do que o barulho de um casamento que já acabou faz tempo. A primeira noite no meu novo lar foi estranhamente tranquila. Era uma kitnet pequena, com paredes claras, sem muitos móveis, mas era minha. Pela primeira vez em muitos anos, eu dormia sem escutar passos pesados entrando pela casa, sem me notar, sem precisar fingir que estava tudo bem. Era silêncio, sim, mas um silêncio que não doía. Era o silêncio de quem enfim tinha espaço para respirar. Nos primeiros dias, me vi tropeçando em mim mesma. Estava tão acostumada a girar em torno de outra pessoa, de outra rotina, de um casamento vazio, que precisei aprender a existir sozinha. Eu não sabia, por exemplo, como preparar uma refeição só para mim, sem me sentir inútil. Eu sentia culpa por sentar na cama à tarde para ler um livro. Eu me pegava abrindo a boca para perguntar onde ele estava, até lembrar que já não era mais necessário esperar ninguém. Mas o mais surpreendente foi a calma. Uma calma que foi tomando conta de mim aos poucos, como quem vai desatando um nó antigo do peito. Sem grito, sem urgência. Apenas a paz de estar onde eu queria estar, de não me esconder mais atrás de uma aliança que já não representava nada. Voltei a caminhar todos os dias pela manhã, agora sem precisar inventar desculpas para sair de casa. Passei a frequentar o centro comunitário do bairro. Comecei a bordar de novo, dessa vez para mim. Comprei um vaso de girassóis e deixei na janela. Coisa boba, mas cada detalhe daquele lugar carregava uma escolha. Escolhas minhas, não mais as que eu fiz para manter alguém ao meu lado, mas as que eu fazia agora para me manter de pé. Claro,
Havia dias em que a solidão apertava. Eu pensava no filho que nunca tive, no amor que entreguei de graça, na mulher que fui por tanto tempo, cheia de afeto, mas vazia de si. Mas ao invés de me culpar, eu acolhi aquela mulher. Porque ela não errou. Ela fez o que sabia, com o que tinha, movida por amor. E isso também é força. Com o passar dos meses, aprendi que reconstrução não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre reaprender a caminhar dentro de si, reconhecer os escombros e escolher o que vale a pena manter de pé. E foi assim que comecei a me reconectar com quem eu fui, antes de me moldar tanto por amor ao outro. Voltei a fazer coisas simples que me traziam prazer. Escrevia pensamentos soltos num caderno velho. Às vezes, só palavras. Às vezes, frases inteiras. Pequenas verdades que iam se revelando no papel. Coisas que nunca tive coragem de dizer em voz alta, mas que finalmente ganhavam espaço fora do peito. Passei a me permitir sair sozinha. Ia ao cinema em sessões vazias, tomava café sem pressa em padarias tranquilas, sentava em praças para observar a vida. E o que mais me impressionava era a leveza com que tudo isso me alcançava. Era como se, depois de uma vida toda sendo o suporte de alguém, eu tivesse, enfim, me tornado meu próprio alicerce. E não pense que foi fácil. Às vezes doía. Às vezes me pegava lembrando das noites em que desejei um filho nos meus braços, de como me calei diante dos olhares de mães orgulhosas e dos conselhos bem-intencionados de quem dizia: filho dá trabalho demais, melhor assim. Eu não queria trabalho, eu queria laço, eu queria um alguém para chamar de meu, para construir junto, para criar história. E talvez por isso tenha insistido tanto naquele casamento. Porque, no fundo, Américo era o único laço que eu tinha. Mesmo frágil, mesmo injusto, ainda era alguma coisa, até deixar de ser. Hoje, com minha vida retomando cor, percebo que nunca faltou amor em mim. Faltou direção, faltou reciprocidade, faltou coragem de me escolher antes de tudo. Mas agora, enfim, essa coragem chegou, e com ela veio o perdão. Não para ele, esse não me faz falta, mas para mim. Perdoei a Lourdes que acreditou demais, a que aceitou menos do que merecia, a que confundiu renúncia com amor. Porque sem ela, eu não teria chegado até aqui. Hoje já não espero que ninguém me ligue para dizer, volta. Não espero pedidos de desculpa nem olhares arrependidos. E mais do que isso, não sinto falta. Porque descobri que existe uma forma de amor que a gente passa a vida inteira ignorando. O amor próprio. E ele não é egoísta. Ele é justo. Ele é o mínimo que qualquer pessoa merece. Minha casa continua simples. Um cômodo para cada coisa. E uma varanda onde bate o sol da manhã. Minhas roupas são as mesmas de anos atrás, mas agora vistas com outro olhar. Meus passos são mais firmes. Minhas palavras, mais certeiras. Não por ter me tornado dura, mas porque aprendi a dizer o que sinto sem medo de desagradar. Volta e meia. Alguém me pergunta se me sinto sozinha. E a resposta é não. Porque solidão não é estar sem alguém. É estar com alguém que não te vê. E essa solidão, graças a Deus, eu deixei para trás. Outro dia, enquanto regava minhas plantas, uma moça da vizinhança me disse: a senhora tem um ar de paz. Parece que já viveu muito. Sorri com leveza. Porque ela tinha razão. Eu vivi muito. E o que não vivi, senti com profundidade. Aprendi a cuidar de mim, mesmo depois de anos cuidando de alguém que nunca soube me cuidar. Não tenho arrependimentos, porque mesmo as escolhas erradas me trouxeram até aqui. Mesmo as dores me moldaram. E hoje eu sei, a mulher que eu me tornei não nasceu do que me deram, mas do que eu suportei, superei e escolhi não carregar mais. Às vezes me sento na cadeira da varanda com um café quente entre as mãos e fico pensando na vida que vivi. Não teve luxo, nem grandes conquistas para mostrar para os outros, mas teve algo que poucos conseguem carregar até o fim: coerência. Eu fui fiel a quem eu era, mesmo quando isso custou caro, mesmo quando me machucou, mesmo quando significou me colocar em segundo plano por amor. Hoje entendo que o amor que mais transforma não é o que nos preenche por completo, mas o que nos obriga a voltar para dentro de nós mesmas depois que tudo se quebra. E eu quebrei, várias vezes,
mais me refiz, mais inteira, mais minha. Não precisei de escândalo para sair da vida de Américo. Não precisei arrancar verdades dele, porque a maior verdade que aprendi foi que ninguém nos tira nada quando a gente sabe quem é. Ele escolheu outro caminho. Escolheu construir uma história nova, com outro alguém. Teve o filho que disse nunca querer. E que bom que a criança existe. Que ela cresça com afeto, que seja amada de verdade. Não carrego rancor, não carrego raiva. Carrego experiência, e ela me basta. Hoje tenho poucas pessoas por perto, mas todas me olham nos olhos. E isso é tudo. Minhas amigas me chamam para conversar, para rir de bobagens, para dividir o que sentimos. Descobri que a vida, mesmo sem os cenários que eu sonhava, pode ser bonita à sua maneira. Basta que a gente volte a se incluir na própria história. E eu voltei. Voltei como quem volta para casa depois de muito tempo fora. Assustada no começo, mas com a certeza de que o lugar sempre foi meu. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir a minha história. Não foi fácil reviver tudo. As renúncias, as ausências, a dor de ter sido esquecida por quem jurei amar até o fim. Mas hoje, ao contar tudo isso, percebo que não sou mais aquela mulher que se apagava para manter um amor. Eu me reconstruí, sem fazer alarde, sem cobrar o que me foi tirado, sem gritar pro mundo o que suportei calada. Não tenho troféus, não dei palestras, não virei exemplo de superação para ninguém. Mas hoje, quando me olho no espelho, me enxergo. E isso é tudo. Viver é, muitas vezes, escolher continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem plateia, mesmo sem ser a escolhida. E foi o que eu fiz. Fui deixada, fui trocada, fui calada, mas também fui forte. Fui casa, fui amor. E, acima de tudo, fui fiel a mim mesma até o fim. Se essa história te tocou, comenta aqui de onde você está ouvindo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa lembrar que nem todo amor é recíproco. Mas o amor próprio, quando chega, cura tudo que o outro destruiu. Com carinho, Lourdes, a mulher que abriu mão de ser mãe por amor, mas que escolheu, no fim, ser mãe de si mesma.